um pouco de Bíblia. Hoje nós iremos ler Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43, 44 e a parte A do versículo 45. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael. Nós vemos aqui o chamado de Filipe. E me impressiona quando eu fico a pensar nessa narrativa, nestes versículos, em que Jesus simplesmente vai até um lugar, olha para Filipe e fala: venha. E a Bíblia fala que Filipe então larga tudo e segue Jesus. Irmãos, existe um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que está chamando pessoas. Mas nós vemos que Filipe foi diferente. Enquanto alguns homens pediam a confirmação para largar tudo e ir após Jesus ou ir fazer o chamado que Deus tinha para ele, Filipe não. Filipe simplesmente escuta uma voz, a voz de um desconhecido até, falando: vem, segue-me. E ele simplesmente larga tudo e ele percebe que se tratava do Cristo. A Bíblia fala que tudo aquilo que nós buscamos, nós acharemos. Que tudo quanto batemos será aberto. E então nós precisamos saber que Filipe, eu creio que ele estava procurando. Que ele estava querendo se lançar ao Senhor. E de repente, Deus também está procurando pessoas que queiram fazer a sua vontade, fazer o seu querer. Então, parece que num ditado popular, juntou a fome com a vontade de comer. Juntou aquela vontade de achar Deus e Deus querendo também uma pessoa que quisesse achar a Ele, quisesse seguir. Se nós estivermos dispostos a fazer a vontade de Deus, se nós estivermos dispostos a encontrar Deus, se nós estivermos dispostos a ouvir a voz de Deus, mesmo no meio da nossa vida, no meio das tribulações, dos problemas, das situações, nós pararmos os nossos sentimentos e nós pararmos os nossos sonhos, nós pararmos a nossa vida e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, independente dos meus sonhos, se eles estão realizados ou não, independente da situação, se está boa ou não, eu preciso do Senhor. Eu gostaria tanto de ouvir a sua voz. Deus irá falar contigo. Deus irá chegar até você e talvez igual fez com Filipe, falar: segue-me. Por quê? Porque Deus está procurando pessoas que queiram desapegar desse mundo, que queiram estar ainda nesse mundo, mas colocá-lo em primeiro lugar. Deus está procurando pessoas que queiram acreditar nele, na sua palavra, no seu propósito, no ministério que ele tem preparado para muitos. Porém, muitas das vezes nós estamos tão preocupados, são tantas coisas, são tantas situações, são tantos problemas, são tantos sonhos ainda não vividos e não temos tempo e não temos cabeça para Deus, não temos ouvido para ouvir a voz de Deus. Mas se eu e você aquietarmos o nosso coração e pedir para o Senhor, igual Filipe: eu preciso de uma direção. E então chega Jesus e simplesmente fala: siga-me. E Filipe então fica todo contente. Depois ele vai até Natanael e fala: encontramos o Cristo, aquele que a Bíblia fala, que os profetas falavam. Encontramos aquele que é o esperado, o desejado das nações. Deus quer revelar a você, Ele quer se revelar a você. Deus quer se revelar a mim, mais e mais. Porém, nós precisamos estar querendo, ansiosos em ter revelação,
em ter relacionamento, em ter coisas de Deus a ser manifesta, a ser mostrada para mim e para você. Que nós possamos simplesmente parar um pouquinho a nossa vida, parar todas essas coisas, que são tantas coisas, e falar: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, fala comigo, revela-te a mim, em nome de Jesus. Então você verá Deus revelando a você, Deus se revelando a você, Deus se mostrando a você, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Que Deus continue abençoando a você e a todos que você ama. Um grande abraço.